Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. É uma alegria, uma honra estar aqui, sempre na IEQ Jaguaré. É uma honra para mim estar com o pastor Valério, a pastora Débora, o Mateus, o Lucas, toda a igreja. Pode ter certeza que eu estou muito feliz de estar aqui, minha família, e nós nos alegramos de poder rever tantos irmãos, ver tudo que o Senhor está fazendo e juntos vermos e vivermos os céus abertos. Quem aí já apertou o cinto para viver o melhor ano da sua vida? Olha para esse irmão do lado, só olha, vê se ele está com cara de quem está pronto para viver o melhor ano da vida dele. Está com cara? Se ele não está, você faz uma cara de bravo para ele já falar, ó, você não pode perder. Fala para ele, a igreja vai ficar mais apertada, porque seu marido vai ser salvo, seu filho vai ser salvo. Fala assim, ó, sua família vai estar no próximo batismo aqui. Você tem que crer, irmãos, porque se é o Espírito Santo que convence, ele pode convencer. Enquanto você está aqui, seu marido está lá sendo incomodado pelo Espírito Santo. Enquanto você está aqui, os teus filhos estão sendo incomodados pelo Espírito Santo. Eu creio. Amém? Abra sua Bíblia comigo, no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 11. Apenas o verso 24. Eu quero pregar nessa noite, o Senhor ministrou muito forte ao meu coração, o tema, a generosidade é a chave que abre os céus. Provérbios 11, 24. Todos acharam? Diz a palavra de Deus, ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para sua perda. Amém? Vamos repetir juntos no 3? 1, 2, 3. Ao que distribui. É que tem muita versão diferente de Bíblia, né? Esqueci desse detalhe. Vamos todo mundo aqui junto? Mais fácil. Obrigado, pastor Valério, me salvou. 1, 2, 3 e... A quem dê... Glória a Deus. Agora olha para essa pessoa que está do teu lado e veja um generoso. E se assente. É só para você olhar a cara de um generoso. Pode se assentar. Amém? Eu não sei se você já leu, mas em seu livro Uma Vida Abençoada, o pastor Robert Morris, ele traz muitos testemunhos a respeito da generosidade. E ele começa a sua vida de generosidade sendo desafiado por Deus a dar. Você sabe o que significa a palavra dar? Dar significa dom de adquirir riquezas. E ele teve muitas experiências com o Senhor de dar. E isso foi acontecendo em sua vida, uma após a outra, até que um dia ele relata neste livro, para você que quer ler, chama Uma Vida Abençoada. Ele relata que Deus diz a ele, eu quero que você dê o seu carro, da sua mulher, a sua casa e todo o dinheiro que você tem na poupança. E ele então disse, isso é Satanás e seus demônios. Ele diz, isso não pode ser o Senhor. E aquilo começou a queimar no seu coração e a ser desafiado, e ele se sentiu desafiado, até que ele entendeu que era aquela voz que sempre falava ao coração dele de tantas outras experiências. Porque o Senhor faz assim conosco, Ele vai nos levando de experiência em experiência, até que estejamos prontos para entregarmos de fato aquilo que Ele tem nos pedido. Ele então começou a buscar orientação para quem Ele dava os carros, ele orou para quem Ele daria a casa, e então Deus direcionou para quem Ele desse o seu dinheiro. E quando ele já estava organizando tudo, ele já sabia para quem daria os seus carros, a casa e o dinheiro,
Ele assentou na sua cadeira do seu escritório e disse em seu coração: é Deus, dessa vez eu ganhei de você, dessa vez eu dei mais que você, porque até hoje o Senhor me pediu muitas coisas e eu dei, mas dessa vez eu te peguei, Deus, eu dei tudo o que eu tenho. E quando em seu coração ele pensou isso, o telefone dele toca no seu escritório. Ele atende, é um homem do outro lado, que ele não sabe quem é, que diz a ele: Pastor Robert, Deus tocou ao meu coração para lhe dar um transporte. E na sua mente, ele pensou: tantas vezes eu já dei outros carros e ganhei outros carros, certamente Deus está me dando mais um carro porque eu acabei de dar os dois. Quando ele termina de pensar, ele diz: vou perguntar. E ele pergunta ao homem: o que foi que o Senhor lhe orientou a me dar? E o homem do outro lado disse a ele: o Senhor mandou eu comprar para você um avião. Inclusive eu já comprei hoje esse avião. Comprei o avião para você, já estacionei no aeroporto, vou lhe pagar o hangar, o combustível, o seguro, a manutenção e contratei um piloto. Eu cuidarei de todas as despesas deste avião para você. Foi isso que o Senhor falou comigo. E ele diz: enquanto eu ficava gaguejando, estupefado, ouvi a voz mansa do Senhor sussurrar em meu espírito: eu peguei você. Porque você nunca, jamais e em hipótese alguma vai ganhar de Deus. Ninguém nunca vai ganhar de Deus. Nós estamos num ano profético em que os céus vão se abrir, e eu não tenho dúvida disso, e eu já me apropriei disso para minha família, para minha casa, para minha esposa, para os meus filhos, e eu quero cada centavo, cada vírgula, cada palavra que Deus tem falado ao meu respeito, tudo que eu tenho esperado durante anos. Eu não sei como vai caber em 12 meses, e você deveria pensar sobre isso, que você não sabe como vai caber em 12 meses, mas Deus vai se virar para fazer caber em 12 meses todas as bênçãos que Ele tem para derramar sobre a sua vida. Mas, para que os céus se abram, você precisa entender que o Senhor quer que você tenha um coração generoso. Céus abertos tem muito mais a ver com dar do que com receber. Paulo vai dizer em Atos 20:35, assim como o Senhor Jesus disse, ou ensinou, porque não há nenhum relato bíblico de Jesus dizendo isso, mas Atos 20:35 diz: melhor é dar do que receber. Quem aqui é crente suficiente para dizer: é melhor dar do que receber? Coloque isso em prática na sua vida. É melhor dar do que receber. Possivelmente Pedro havia falado isso para Jesus, porque o único relato parecido com isso é Lucas 6:38. Dê e Deus te devolverá uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Mas como a Bíblia diz que o ensinamento de Jesus não caberia em todos os livros da terra, ele deve ter falado isso no ouvido dos seus discípulos e chegou a Paulo e ele diz: melhor é dar do que receber. Céus abertos está intrinsecamente ligado à sua capacidade de dar. E não que a sua lista de pedidos para o ano de 2021 é um problema para Deus, jamais. Na verdade, eu vim contar um segredo para vocês, mas vocês não contam para ninguém. Deus olhou sua lista e disse: mal sabe ele, mal sabe ela, que eu vou dar muito mais além. Você conhece Efésios 3:20? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Efésios 3:20 é o padrão de Deus para nós. Esse é o padrão. Você pede e Ele dá muito mais do que você pede, pensa ou imagina. Por isso eu retorno em dizer, sou redundante em dizer, que a sua lista de pedidos para este ano não é um problema para Deus, você deve fazê-la, você deve persegui-la. Mas os olhos de Deus estão, na verdade, para o quanto você está disposto a dar neste tempo.
Ele quer saber qual a sua capacidade de dar. A Bíblia vai dizer em Lucas 21 que Jesus está na sua última semana na terra. E ele então entra na sinagoga e ele fica do lado contrário do gasofilácio. E ele está vendo as pessoas entregando e homens trazendo muito dinheiro, mas de repente entra uma história que você conhece muito bem, entra uma viúva pobre e ela dá 2 moedas, e Jesus olha aquilo e aquilo impacta a vida dele, aquilo impacta a sua visão, ele é impactado pela vida daquela viúva, ela passa desapercebido pelo olhar de todas as pessoas, porque as pessoas só conseguem ver a aparência, Jesus vê o coração, Jesus vê a alma, ele vê o interior e ele vê a intenção daquela mulher e ela entrega tudo que ela tem. E por que a oferta daquela mulher impacta Jesus? Porque dali a alguns dias ele vai entregar tudo que ele tem, que é ele mesmo. Então nesta noite, como naquele dia em que Jesus estava do lado oposto, ele também está olhando e analisando a nossa capacidade de dar. E quando eu digo a capacidade de dar, e uso aqui o texto de Lucas 21 falando da viúva pobre, eu não quero falar apenas financeiramente, mas se você quer prosperar financeiramente, você vai precisar ofertar mais. Você vai ter que parar de brigar com o dízimo. Geralmente, só não gosta de dar o dízimo quem não dá mesmo. E aí fala que o dízimo não é da lei, o dízimo é da lei. Mas Abraão deu para Melquisedeque, então é antes da lei. Então, para quem crê, o dízimo não é lei, o dízimo é vida. Vou repetir isso. O dízimo não é lei, o dízimo é vida. Nós temos muita facilidade de receber. E o Senhor está olhando para a nossa capacidade de dar. Martin Luther King disse: tudo aquilo que eu segurei nas minhas mãos eu perdi. Mas tudo, absolutamente tudo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu tenho até hoje. É depositar, é crer, é dar. E não é simplesmente dinheiro. Tem pessoas que estão na igreja há muitos anos e elas não conseguem se envolver no trabalho da igreja, na visão da igreja. E então ir para uma célula já é um sacrifício para ela, e Deus está dizendo: ei, estou esperando você liderar uma célula há muito tempo, eu quero te usar, eu quero te capacitar. Eu não sei, eu também não sei pregar, irmão. Se eu não subir aqui e o Espírito Santo não me ajudar, não vai adiantar de nada. Então, se você não sabe, Deus não usa as pessoas que têm capacidade, Deus usa as pessoas que têm disponibilidade. Então, quando você não vai fazer o ministério, você não está dizendo para Deus que você é capaz. Na sua cabeça, você pensa que está dizendo: eu não sou capaz. Mas na mente de Deus ele está dizendo, ele está entendendo, você não é disponível. Porque é Deus quem nos dá capacidade. Então qual é a tua capacidade para 2021? O quanto você vai servir o ministério, o privilégio de poder subir aqui? Eu vim do hotel até aqui dizendo: Deus, que privilégio é poder ministrar a tua palavra. E cada vez que eu subo para ministrar na minha igreja, local em que eu sirvo, o ministério pelo qual eu sou responsável, eu vou com um sentimento de alegria, de gozo, porque na minha própria capacidade eu não iria. Então eu sempre digo: Deus, eu posso não ter capacidade, mas em mim o Senhor sempre vai encontrar disponibilidade. Eu estou cuidando dos adolescentes, eu e minha esposa, e nós temos 200 adolescentes que nós cuidamos lá, de 12 a 16 anos, e nós fizemos um acampamento depois da pandemia, agora no final de novembro, e naquele dia, 11 horas, seria da sexta para o sábado, e sexta-feira, 11 horas, me deu uma crise de cólica renal. Alguém aqui já teve crise de cólica renal? A gente só deseja para Satanás, irmãos. Eu fui no hospital e a moça falou: você vai ter que esperar. Eu falei: moça, você não está entendendo. Eu não sei qual é o demônio que está na sua vida, mas eu não estou aguentando de dor. Ela falou: mas você vai ter que esperar. Eu me joguei no chão. Ela falou: moça, você não pode ficar aí, está tendo problema de Covid. E aí você fica se jogando no chão. Eu falei: moça, eu não estou aguentando de dor. Quem já passou por isso sabe o que eu estou dizendo. E eu passei a tarde inteira no hospital, irmãos. Eu falei: meu Deus, como é que eu vou ir à noite? Dentro do meu coração eu disse: Deus, se tem uma coisa que eu tenho é disponibilidade. Como eu vou fazer, eu não sei. Como eu vou aguentar, muito menos. Porque também, irmãos, esse ano 2021 eu faço 40.
Então já começa a pesar. E você está rindo de você mesmo, que você sabe que pesa. Então, agora no final do ano, não, que no final do ano a gente comeu, só não comeu o Papai Noel porque ele não era de chocolate. Mas eu estava correndo 4 vezes por semana, jogando futebol 1 vez na semana, e estava tentando, estava me esforçando, comendo menos. Aí chega o final do ano, misericórdia, irmãos, nós parecemos que passamos fome. Eu estava me cuidando naqueles dias. Eu falei, Deus, como é que eu vou passar essa noite inteira? E aí, eu fui indo, irmãos. E aí eu preguei e eu esqueci. E eles estavam meio dormindo, eu falei, não, vamos fazer uns exercícios aqui. Isso já era umas 4 horas da manhã. E aí eu comecei a pular e, vamos alongar, vamos pular. Aí eu terminei de alongar. Terminei de pregar, porque estava no meio da pregação. Passei o microfone para o líder e falei, minha mulher, vou ter que ir para casa. Eu esqueci que eu passei mal o dia inteiro, pulei aqui, agora estou com dor. Mas é disponibilidade. É disponibilidade para servir ao Senhor. O quanto você vai dar ao Senhor da sua vida? Nós estamos no começo do ano e eu estou começando a ler a Bíblia de novo. E eu passei antes de ontem pela arca. E me lembrei de quando a arca para e Noé sai da arca, a Bíblia diz que ele faz um altar para Deus, e pega um animal e sacrifica para Deus, e isso me lembra disponibilidade, porque o animal foi salvo do dilúvio, por uma ordem de Deus, mas quando a arca parou, ele morreu, em sacrifício ao Senhor. Disponibilidade. Eu disse para Deus, Deus, o Senhor vai cuidar de tudo, mas em 2021 eu vou me disponibilizar para a sua obra como nunca. Vou ter mais tempo com a Bíblia do que nunca. Vou orar mais do que nunca. Porque eu sei que já está nos seus planos me abençoar como nunca. Mas você precisa se disponibilizar. É se disponibilizar para ter tempo com a sua família como nunca antes. Já entra 2021 dizendo, como marido eu não vou mais ser grosso com a minha mulher, eu vou ser melhor. Vou melhorar para os meus filhos, para a minha família. Eu vou dar isso sem querer nada em troca. E tudo isso vai fazer com que os céus vão se abrindo sobre você. Com que a bênção de Deus caia sobre você e te persiga. E naturalmente você comece a viver uma grande prosperidade. O que Deus está dizendo é que os céus estão abertos e que a profecia de Joel vai se cumprir sobre nós. Antes dele dizer que vai derramar sobre toda a carne o Espírito, diz que haveria uma prosperidade, mosto, vinho e cereais. Deus está dizendo, antes de um grande avivamento, virá uma grande prosperidade. Então o Senhor quer derramar tudo isso sobre a nossa vida, mas Ele está olhando para nós e analisando a nossa capacidade de dar, e analisando o quanto o nosso coração é generoso. A palavra generoso significa nobre. Você conhece um Deus mais nobre do que o nosso? Romanos 8,32 diz que Ele não poupou nem mesmo o seu filho. E Paulo pergunta, se Ele não poupou o seu filho, como Ele não nos dará todas as outras coisas? Eu pergunto a você, e que você pense a respeito desta pergunta, se Ele deu o filho dele para morrer por amor a você, o que Ele não te dará? O que Ele não te dará? Se você está orando pelo seu marido, ele vai estar aqui, não importa o quão duro ele seja. Esses dias nós tivemos batismo e uma pessoa disse, hoje batizou um parente meu mais improvável. Irmão, o Espírito Santo tem poder de converter os improváveis. Odiava crente, vai estar aqui no culto todo dia, vai perguntar se ele pode fazer um culto a mais. Porque é isso que o Espírito Santo faz. E você vai colher isso em 2021. Não desista de orar pela sua família. Profetize sobre a vida dos teus filhos. Ainda que eles não estejam na igreja, diz, isso aí vai ser um pregador e não sabe. Quando alguém disser, seu filho está piorando, você diz, isso aí é um pregador, ele só não sabe ainda. Essa minha filha é uma bênção de Deus, vai cantar no louvor, ela só não sabe ainda.
Profetize, porque em 2021 o Senhor vai cumprir promessas para colocar você no seu descanso. Ele quer fazer com que você entre no descanso dele. O escritor de Hebreus vai dizer no capítulo 4 de Hebreus: ora, Deus queria colocar eles no seu descanso. Final do capítulo 3 de Hebreus e o começo do capítulo 4 está tratando do capítulo 1 de Deuteronômio, quando o povo está na frente da terra prometida, e eles ficam preocupados com os gigantes que tem lá. Vai ter gigante em 2021? Vai. Mas em qual momento da Bíblia alguém teve que derrubar o gigante? Mostra para mim quem foi que derrubou o gigante. Foi Deus. Davi jogou a pedra, mas quem fez aquela pedrinha chegar na testa do gigante foi Deus. E todos os seus gigantes vão cair diante da glória e da majestade do seu Deus. Mas você precisa ter fé. E lá no 4 de Hebreus vai dizer assim: muitos deles não herdaram a terra, porque lhes faltou misturar fé à palavra que eles receberam. Então você veio no culto, e o pastor Valério e a pastora Débora estão dizendo para você que é um ano de céus abertos. Na sua cabeça você está dizendo assim, olha para um lado, para o outro e diz: tenho certeza que vai ser céus abertos para esse irmão da direita, esse da esquerda, mas eu não tenho como. 1000 serão abençoados à minha direita, à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Põe por terra esse pensamento, irmão. Põe por terra. Os céus abertos sobre você. Você pode ter dado errado até hoje. A partir de hoje você vai dar certo, porque o Senhor vai abençoar a sua vida. Porque os céus estão abertos sobre todos. Mas o que o texto vai dizer? Que alguns não entraram na terra, porque lhes faltou misturar fé. E Deus faz exatamente como você crê. Amém ou não amém? Então tem pessoas que creem assim: isso não vai dar certo. E o que acontece? Não dá certo. Eu me lembro que há uns 20 anos atrás, por aí, de 15 a 20 anos atrás, meu irmão mais novo, ele queria jogar bola, e aí eu arrumei um teste para ele, e ele disse assim: eu vou lá, mas vai dar errado. Eu falei: não, tenha fé, vai dar certo. E aí ele foi e não passou. E aí quando eu fui buscar ele, Deus falou para mim assim: eu honrei a fé dele. Eu falei: mas deu errado. Aí Deus falou: então, ele acreditou que ia dar errado, eu honrei a fé dele. E o que aconteceu? Deu errado, eu fui buscar ele e falei: glória a Deus, porque Deus honrou a sua fé. E aí ele disse assim: mas que jeito, eu não passei. Ele falou: mas você acreditava que você não ia passar. Deus honrou o que você acreditava. Aí então ele pegou essa experiência e ele começou a aplicar na sua vida. Ele não se tornou um jogador, ele virou bancário. E aí ele começou a trabalhar no banco, e ele entrou como 6º auxiliar do reserva do carimbador. Mas a porta estava aberta. Porque tem porta grande que vem escondida em porta pequena. Porque tem bênção que não vem com cara de bênção. E você diz: eu nem quero. E Deus fala: entra. Aí você fala: não quero, não é para mim. Deus fala: entra. Você não sabe o que tem lá dentro. E aí então ele virou bancário. E aí ele trabalhava com pessoa física, pessoa jurídica. Aí depois ele saiu do banco e ele foi trabalhar para uma empresa de investimentos. E aí então, há um ano atrás, Deus deu a ele uma estratégia de abrir uma empresa de investimentos dele. E ele pegou então um dos sócios dele, é um dos familiares do Setúbal, dono do Itaú. E ontem ele colocou no Instagram dele: depois de um ano, a nossa empresa conseguiu 1 bilhão dos clientes que ele tinha. A experiência que ele teve lá de dizer que a fé dele foi honrada quando ele não acreditou, quando ele converteu isso para acreditar na sua vida, Deus deu a ele uma empresa próspera, abençoada, porque você precisa crer.
Não adianta o pastor esguelar, não adianta ele pular, ele pode gritar, ele pode querer que você seja abençoado, mas você precisa misturar fé na palavra que você está recebendo. Você precisa crer que os céus vão se abrir sobre a sua vida. Não importa quantos anos alguma coisa está amarrada na sua vida, 2021 é um ano que Deus vai liberar. Você precisa misturar fé à palavra que você está recebendo. O seu marido vai ser salvo, o seu ministério vai frutificar, os seus filhos vão estar na igreja, essa enfermidade vai ser curada, não importa o diagnóstico. Até mesmo os que estão assistindo online, Deus é poderoso para curar esta enfermidade. Em 2021 Ele vai fazer isso. Ele vai dar a você um testemunho. Ele vai dar a você esse testemunho e você vai glorificar a Deus. Você não vai morrer deste mal, mas você vai glorificar a Deus, você vai exaltar o nome do Senhor, a igreja vai se alegrar, vocês vão se alegrar, muitas pessoas vão se alegrar, outras pessoas vão ser curadas. Misture fé, a palavra que você está recebendo, é um ano de você viver promessas, é um ano de você se apropriar do que Deus tem para você, e quando você crê, e quando você mistura fé, Deus acelera processos. Então você está com processos que demoram anos, e alguém está olhando para você e dizendo, esse aí está há muito tempo aí, não vai dar em nada. E Deus está trabalhando com você. Moisés está 40 anos, depois de 40 anos que ele foge do Egito, ele vai falar com Deus, e a palavra que me chama a atenção do texto é, e agora você volta ao Egito. Agora! A palavra do texto de Êxodo vai dizer, é agora, Moisés. Alguém pode dizer, mas caramba, também depois de 40 anos, não importa. É a sua capacidade de compreender e de misturar fé à palavra de Deus que vai aumentar ou diminuir o tempo. É o quanto você vai colocar de fé na palavra que você está recebendo que vai dizer o tempo que você vai viver ou não. Agora, Deus está 100% disposto a em 2021 virar a chave da sua vida. Eu vou repetir isso. Deus está disposto a virar a chave da sua vida em 2021 do que você está esperando. O que eu estou dizendo é que Deus vai conspirar ao seu favor e de sua família. O que eu estou dizendo é que os céus estão abertos para conspirar, para que você vá bem. Você entrou nessa semana talvez, e a sua empresa está um fracasso. Você começou o ano dizendo, eu não tenho saída. Se ainda não fechou é porque Deus tem propósito, e se Deus tem propósito Ele vai te prosperar, e a sua empresa vai ser uma mantenedora do reino de Deus. Porque o desejo de Deus é abençoar o seu povo, porque se você é abençoado, haverão mais pastores, haverá mais a obra vai crescer, mais pessoas vão ser alcançadas. É isso que precisa acontecer. Misture fé à palavra que você está recebendo. Porque tem pessoas que pensam que Deus não quer abençoar ela. A Bíblia vai dizer, se você é pai, sabe dar boas dádivas, muito mais o seu Pai Celestial. Como eu disse em Romanos 8,32, Ele não negou nem o seu próprio Filho. Ele não negou. Ele não quer te negar nada. Porque Ele quer que você viva o propósito dEle na sua vida. Sabe, irmãos, quanto mais pessoas prosperarem nesta igreja, mais esta igreja vai crescer. E pouco importa a opinião do diabo, porque o desejo do diabo é que todas as igrejas fechem. E quando isso não é possível, porque é impossível fechar as portas para a pregação da palavra, ele quer usar as leis do país, do estado, do município, para que isso aconteça. E aí nós continuamos pregando, e as pessoas continuam sendo alcançadas e salvas. É isso que vai acontecer. A hora que você entender que você precisa ser generoso, e então você diz, não, esse ano então eu vou parar de me esconder e eu vou assumir uma célula. Deus fala, tá bom, então vou mandar mais 10 pessoas para essa igreja por sua causa. Agora você imagina, se 100 pessoas tomarem essa decisão nesta noite, mais 1000 pessoas vão ser salvas. Olha bem para mim.
Eu não estou meramente computando números para que a igreja tenha mais membros. Eu estou dizendo que serão mais 1000 pessoas que vão ser arrancadas do império das trevas e trazidas para o reino do Filho do seu amor. O que você precisa entender é que você vai estar esvaziando o inferno e você vai estar povoando os céus. Veja como você pensa, eu sou tão pequenininho nesta igreja, talvez estou aqui, vou, entro. Não, se você se posicionar, Deus vai mandar mais pessoas por sua causa. Você não sabia? Olha para quem está do teu lado e diga assim, Deus só está esperando. Mas sim, eu sei que vocês não jantaram, mas assim vocês envergonham o pregador. Ajuda eu aí, com fé. Diga assim, Deus só está esperando a sua posição para mandar mais gente. O céu precisa estar aberto para muitas pessoas que o céu está fechado. Tem um amém aí, um glória ou não? Deus está esperando você. Ele quer abrir o céu para todos. Ele quer abrir o céu para o teu vizinho. Ele quer abrir o céu para o teu amigo do trabalho. Ele está esperando você ser generoso para entregar a sua vida a Ele. Tem gente que diz, eu nunca vou pregar. É claro, você nunca lê a Bíblia. Se você começar a ler a Bíblia, você vai pregar, porque é interesse de Deus que você pregue, é interesse de Deus revelar a sua palavra, é interesse de Deus ter mais pregadores, é interesse de Deus. Não importa o que as pessoas desejam, a EQ Jaguaré vai crescer, vai prosperar para a direita, para a esquerda, porque este é o desejo de Deus. É isso. E aí às vezes, fala para as pessoas, olha, a igreja vai crescer mais. E as pessoas falam, isso aí é tudo megalomaníaco. Não, irmãos, tem muita gente para ser salva ainda. Jesus está voltando. O mundo está um caos. Se vai melhorar, para nós que somos igreja, sempre. Para quem assiste o Datena, é difícil. Para quem só vê o jornal, difícil. Mas para quem é a igreja de Cristo, só vai melhorar. Só vai melhorar, irmão. Você precisa acreditar nisso, só vai melhorar. E quando eu estou dizendo que só vai melhorar, porque Deus vai te sustentar de tal maneira que você vai passar pelas lutas como você sempre passou e vai saber que tudo está no controle das mãos dEle. Quantos irmãos nós ouvimos, infelizmente, nós perdemos alguns irmãos, todos nós perdemos familiares, amigos, infelizmente. Porque esta é a ordem da vida. Nós perdemos. Mas quantos irmãos eu ouvi que prosperaram muito no meio da pandemia? Por quê? Porque Deus guarda a sua igreja. O guarda de Israel não dorme e nem tosqueneja. E quando a Bíblia diz que Ele vai cuidar de nós, é porque Ele vai cuidar de nós. Pense, quando que faltou comida na sua mesa? No meio da pandemia. Pessoas que os seus negócios tiveram que obrigatoriamente fechar, e ainda assim o Senhor te sustentou. Eu falava com um irmão, dia 21 de dezembro, e ele diz, Júlia, a empresa que eu trabalhava, eu perdi a representação, e a minha segunda fonte de renda é a pizza que eu faço. Ele faz pizza na casa das pessoas, leva o forno dele e tal, faz aniversário. E ele disse, eu não podia, porque também não podia fazer. Então, no começo da pandemia, eu disse à minha mulher, olha, com 2 meses ali em maio, junho, ele disse, olha, eu perdi a minha representação. Então, nós precisamos nos preparar e orar para que o Senhor nos abençoe, porque nós vamos ter que vender uma casa, um carro ou alguma coisa, para passar por esse tempo. E aí ele disse que pingou daqui, pingou dali, pingou de lá. E quando chegou agora em dezembro, que ali em outubro, quando começou a abrir as coisas, que ele pôde voltar com a pizza, ele olhou para a mulher dele e disse, ué, nós chegamos até aqui e não vendemos nada, não vendemos o carro, não vendemos a casa, porque Deus guardou. E aí você que está me ouvindo está dizendo, pastor, esse irmão aí tudo bem, mas eu tive que vender, mas pelo menos você tinha. E o Senhor te sustentou, e Ele vai te prosperar, Ele vai te abençoar, porque Ele faz isso. Ele é um Deus poderoso, que quer prosperar o seu povo, e fazer o seu povo aprender a enxergar além das crises.
Mas aí vem a pandemia. E as pessoas começam a ficar com medo de dar. E o texto de Provérbios diz que o que distribui mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Há uma grande tentação nesses dias de você segurar tudo. Eu vi uma história uma vez, de um pai que estava indo para o culto, e deu 2 moedas para o filho dele, e disse: nós estamos indo ao culto, você vai para a escolinha, e essa moeda é para você dar para Deus na oferta da escolinha. E essa segunda moeda é para você comer o seu lanche depois que acabar o culto. E ele saiu de casa todo feliz. Lanche, oferta, lanche, oferta, lanche, oferta. Ele tropeçou, caiu uma moeda. A hora que caiu, ele falou: ah, Deus, infelizmente a sua caiu. Porque quando vem as crises, a primeira coisa que nós fazemos é temer. E nós sacrificamos o que nós entregaríamos a Deus. Enquanto foi Ele que te deu o teu trabalho, foi Ele que te deu a tua família. Eu nunca vi ninguém confiar em Deus e ser frustrado. A sua capacidade de dar vai ampliar a sua capacidade de receber, e você não vai ter aonde colocar todas as bênçãos que Deus tem para você. É isso que Deus quer fazer na sua vida. É isso que o Senhor quer derramar sobre a sua casa. Não permita que o inimigo roube a sua capacidade de dar. Eu gosto muito do texto de Isaías 32:8, que diz: o homem generoso, ele propõe no seu coração coisas generosas, e pela sua generosidade, ele se mantém de pé. Enquanto eu estou falando, eu pergunto: quão generoso você é? Pense nisso na sua vida, o quão generoso você tem sido. E aqui cabe uma pergunta: você tem sido mais generoso ou mais preocupado? Porque o nosso trabalho é confiar em Deus. Vou repetir isso: porque o nosso trabalho é confiar em Deus. E Deus é quem faz todo o trabalho por nós. Seja generoso. Projete coisas generosas. E você vai se manter de pé pela tua generosidade. A gente percebe isso e não se dá conta de quão abençoados somos. Em novembro do ano passado, o pastor da igreja propôs, o pastor André propôs, sustentar 80 famílias na África. E aí ele trouxe o desafio para a igreja abraçou, e o pastor da África mandou um vídeo. E aí tinha uma saca de arroz, outra de feijão, outra de farinha. E pasmem, nós conseguimos sustentar uma família na África com um mês inteiro com R$135. E tem gente que fica reclamando porque não tem alguma coisa. E aquilo me chocou, porque eu disse: R$135? Se você tiver uma família como a minha, eu, minha esposa e 2 filhos, se você for no McDonald's é R$100. Com 135 uma família come 30 dias, irmãos. É óbvio que é uma refeição diferente, é claro que é muito simples, mas eles se alimentam. 30 dias. E muitos de nós nos esquecemos da generosidade porque estamos preocupados apenas com o nosso umbigo. A pergunta de Deus para nós nessa noite é: qual a nossa capacidade de dar? O quão generosos podemos ser? Ou quão presos estamos numa crise? Tem pessoas que não dormem. Nós tínhamos que aconselhar pessoas da igreja que estavam desesperadas. E nós entendemos isso. Já se sabia que o efeito psicológico do vírus seria muito maior do que... Morreu muita gente, mas o efeito psicológico disso é enorme, irmãos. A gente que é pastor sabe disso. Eu tinha adolescente que não saía de casa, de dentro do quarto. A mãe tinha que brigar para tomar banho. O impacto psicológico foi grande.
muito grande. E tem pessoas ainda que estão apegadas a isso. Você precisa saber que é Deus quem sustenta a sua vida. Olha bem para os meus olhos aqui. Se você perder o seu emprego, ainda assim Deus vai te sustentar. Eu não estou profetizando isso. Eu quero profetizar que Deus vai prosperar, vai abrir portas, você vai ser promovido. Mas eu preciso fazer com que você entenda que se uma porta fechar, Deus vai te sustentar. Por isso que você precisa ser generoso para dizer: eu acredito no provedor muito mais do que na provisão. Eu dependo muito mais do provedor, do que da provisão do emprego que Ele me deu. E por isso eu sou generoso, porque eu sei que Deus cuida de mim. Porque se Ele foi capaz de tirar 1 milhão de pessoas do Egito e sustentá-los e levá-los até a beira do mar, abrir o mar, fazer eles atravessarem e começar a dar a eles conquistas e terras e fazê-los prosperar, eu preciso definitivamente crer mais no provedor do que na provisão. Você precisa crer no provedor. Para que eu possa encerrar, a generosidade, ela é o fruto da satisfação com a condição. Você precisa aprender a ser uma pessoa satisfeita. E não importa o que você precise. Eu comecei dizendo que um pastor ganhou um avião. E eu creio que Deus pode dar um avião para quem precisa de um avião. Ele dá aquilo que cada um precisa, mas você precisa aprender a ser satisfeito. Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, verso 11, ele diz: eu aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância. Aqui Paulo não está abrindo uma prerrogativa para ser encostado, ou para ser acomodado. Não é um convite para acomodação. A satisfação não é em momento nenhum um convite para acomodação. Você não deve ser acomodado, você deve conquistar, avançar, prosperar, progredir, mas você precisa fazer tudo isso com satisfação. Muitas vezes você vai aconselhar um casal e eles não conseguem se ajustar porque não há satisfação em ambos. Há alguns que têm problemas até no caráter e não conseguem se satisfazer sexualmente. Isso é um problema para o casamento. Então ou a mulher ou o homem sempre vão se sentir menos, porque falta satisfação no cônjuge. E você precisa aprender a ser satisfeito. Satisfeito com a mulher que você escolheu, satisfeito com os teus filhos. Porque às vezes as pessoas criticam. E eu um dia estava visitando um cliente, e eu estava com o vendedor falou para o cliente: e o teu filho? Ele falou: e tua filha? Faz tempo que eu não a vejo, que conhecia mais do que eu o cliente. Ah, aquela menina é teimosa. E o vendedor, para agradar, falou: teimosa que nem uma mula? Ele falou: não, teimosa que nem o pai e a mãe mesmo. Porque os nossos filhos só são o que nós somos. Chupa essa manga. É. Os nossos filhos eles repetem o que eles veem na nossa vida. Esses dias o meu filho, quando voltou às aulas, foi para a escola, e a minha mulher deixou ele. E ela deixou ele e ela me ligou na hora. Ela falou: não é possível. Até para pisar no álcool gel ele é igual a você. Eu falei: então ele é bonito. Até para pegar o álcool gel ele é maravilhoso. Mas é porque os nossos filhos nos copiam. E eles vão nos copiar se nós formos satisfeitos. Tem gente que nunca é satisfeito, está na igreja, mas nunca é satisfeito. O que você quer, meu filho? Uma igreja só para você? Abre uma. É, porque tem gente que não é satisfeito com nada, irmãos. Tudo que faz reclama. A gente fala que vai orar como pastor, mas a vontade de falar, vai com o diabo que te carrega, é grande. Porque tudo reclama, irmão. Nada está bom, nada dá certo, nada está legal. Se pinta de preto é porque agora o problema é que é preto. Mas se fosse branco, branco é seu problema também. E tudo é um problema, irmãos. O pastor tem que ter um coração maravilhoso, né? Porque senão... E você precisa aprender a ser satisfeito. Se você está com uma célula que tem 3, 4 pessoas, seja satisfeito. Que daqui a pouco Deus vai trazer mais pessoas.
Satisfação não é acomodação, mas satisfação também não é desistência. Você não pode desistir do seu casamento porque você está com problemas. Eu fiquei 12 dias de férias, desde o dia 21, na verdade dia 16, 17, 18, eu e a Adriana fomos 3 dias para um chalé e fomos comemorar 17 anos de casado. E aí só nós dois, graças a Deus, não levamos as crianças, ficamos felizes. E aí alguém perguntou, você perguntou das crianças? Eu falei, não, Deus cuida, Deus guarda, Deus salva. Porque depois de 17 anos de casado, irmão, e foi um tempo maravilhoso. Aí nós voltamos, porque tinha o trabalho da igreja, e depois ficamos visitamos a família, e aí eu fiquei uns dias na casa da minha sogra, até peço oração, porque eu fiquei na casa da minha sogra, então pensei que em 2020 eu não fui um menino muito bom. Eu terminei o ano tendo que ficar na casa da minha sogra, então eu peço oração, porque eu vou me comprometer a melhorar em 2021. Brincadeira. E aí nós passamos vários dias com o meu sogro, com a minha sogra, foram dias maravilhosos. Ficamos descansando, e aí, ficamos no hotel, e aí quando a gente não estava com fome, a gente estava com sono. Quem já foi para um hotel, esses hotéis assim, você sabe como que é. Quando você não está com fome, você está com sono. Quando você não está com sono, você está com fome, então você está na piscina. E aí foram 8 dias assim. E aí quando nós estávamos voltando para casa, eu e a Adriana começamos a conversar, e nós dissemos, quem diria? 2020 começou um ano tão difícil, irmãos, estava muito difícil, 2020 começou. E nós terminamos vivendo todo o favor de Deus. Mas mesmo com toda a dificuldade, eu sempre frisava na minha casa, nós precisamos ser satisfeitos. E se a generosidade é o fruto da satisfação com a condição, nós precisamos entender o que Deus pensa a respeito da nossa condição. Paulo escreve em 1 Coríntios 16, 2, no primeiro dia da semana, cada um de vós separa o que puder de acordo com a sua renda ou com a sua condição, e aguarde para que eu não faça uma coleta quando eu chegar. Paulo está dizendo assim, você não consegue enganar a Deus com as suas condições. E é impossível ler isso e não lembrar de Atos capítulo 5. Por quê? Porque ninguém era obrigado a dar nada, mas Ananias e Safira se colocou na condição de doador e de generoso. No meio do caminho eles se arrependeram. E aquilo gerou morte na vida deles. Por quê? Porque a condição deles era de dar. Eles se colocaram naquela condição. Eu não estou dizendo que eles tinham 10 casas, 20 casas. O que eu estou dizendo é que eles se disponibilizaram. Eles disseram, eu tenho condição para dar. E tem pessoas que escondem. Olha bem para mim. E Deus não se agrada se você pode dar 1000 e você só dá 100. Deus não se agrada se você pode ser um líder de célula e você ainda é só um membro. Deus não se agrada se você pode falar e tem condições de falar eu te amo para sua mulher todos os dias, mas diz para ela, eu falei quando eu casei, se eu mudar de ideia eu te aviso. Deus conhece a tua condição. De Deus você não pode esconder a sua condição. Deus sabe. Os seus pastores podem não saber, mas Deus sabe. E Ele está olhando para você e dizendo assim, eu sei qual é a sua condição e você está dando quase nada. Trazendo isso para o Velho Testamento, é como se você entregasse um animal ou cego, ou manco. Era uma oferta que não era aceitável. Se formos analisar isso espiritualmente, está dizendo que o teu culto não sobe como um cheiro suave diante de Deus. Porque você está dando menos do que você poderia dar. Você poderia ler a Bíblia todos os dias, mas você lê de vez em quando. E Deus está dizendo, você tem condições de ler a Bíblia. Mas você prefere o Instagram, o Facebook e fazer as dancinhas do TikTok. Deus revela, irmão. Então Ele sabe qual é a sua condição. E a generosidade, ela nasce da sua satisfação com a sua condição. Ou seja, eu sou satisfeito e sei a condição que eu tenho. Eu posso vir na igreja a semana inteira, mas eu fico arrumando um monte de desculpa para ir só num dia e eu quero que o céu fique aberto. Então, no que for para Deus,
Dê a sua melhor condição. Se coloque na sua melhor condição. Olha para mim. Você, por exemplo, tem pressão alta. E você quer servir a Deus. Mas você vive comendo coisa salgada. Então você sabe a sua condição, mas você está dando a Deus muito menos do que isso. Por quê? Porque quem Deus tem propósito, Deus quer que viva mais. Vou repetir isso para ver se alguém acredita nisso. Aqueles que Deus tem um propósito, Ele quer que viva mais. E quanto mais você viver, mais Deus vai te abençoar. Mas você tem que olhar para a sua condição e ver ela no máximo. Cuide da sua saúde. Se você tem problema de saúde, cuide da sua saúde. Porque senão, num dia que você tiver que fazer o ministério, você vai falar, não posso, porque eu não estou passando bem. Todo mundo vai achar que é justo? É claro que vai, mas Deus vai olhar e vai dizer assim, mas você podia ter se cuidado mais. E aí o seu sacrifício não sobe como um cheiro suave. A gente quer o céu aberto, mas nós precisamos ser satisfeitos. Eu não tenho dúvidas que os céus vão se abrir, mas nós precisamos ser satisfeitos. E nós precisamos entregar na nossa condição máxima a Deus. E eu concluo dizendo, a generosidade é o fundamento da prosperidade. Tudo o que você deseja viver este ano vai passar pela tua generosidade, pela tua capacidade de dar a Deus no teu secreto, a tua família, que Deus quer que você cuide mais do que tudo, ao seu ministério, que você era um perdido, uma perdida, eu também, pecadores, mas Ele nos salvou, Ele nos limpou dos nossos pecados, batizou com o Espírito Santo, nos colocou dons e ainda nos dá o privilégio de servir no santo ministério. Então, dê o seu melhor neste ano. Eu estava na luta, fique de pé, eu quero orar. Eu estava na luta para uma menina se batizar. Nós batizamos 29 adolescentes no último batismo. Mas tinha uma que no sábado ela não quis batizar, e era a semana inteira de batismo. Eu estava incomodado, falei com a minha esposa, e estava orando. Ela disse, não vou, ela tinha feito uma cirurgia no ouvido, e ela estava com medo, mas eu sabia que aquilo era o diabo trabalhando. E aí eu fiquei o culto inteiro ali brigando, não vamos, eu te batizo. Eu não ia batizar naquele dia, eu não estava bem, irmãos. Sexta-feira eu havia passado mal, domingo era o batismo. E eu disse, mas se você batizar, eu nem trouxe roupa, eu vou entrar para te batizar. E fiquei naquela luta, e não estava rolando, irmãos, não estava acontecendo. Eu vi que ela não ia batizar, e eu estava, Senhor, eu não posso perder, é uma alma. Até que a mãe dela chegou, abraçou ela. E ali, eu vi o poder de Deus. A mãe falou para ela, colocou a mão no rosto dela assim, ó. Falou, minha filha, eu não sei quanto tempo você vai viver. Pode ser que você morra amanhã. Pelo menos se batize e morra aliançado com o Senhor. Aí não teve como, irmãos. Aquilo ali me impactou. Falei, isso é uma pessoa que crê no poder de Deus e que sabe que os filhos e a família vai viver os céus abertos. E a menina então foi e eu batizei ela. Eu não sei quantos anos de vida nós temos, mas nesse ano nós precisamos ser intencionais. Um generoso é intencional. Ele é satisfeito. Ele não vive dando para Deus o resto. Ele dá o melhor que Ele tem. E eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração. É você que sabe a sua capacidade de dar, eu sei a minha. Você deve orar a Deus. Senhor, nós cremos que os céus vão se abrir sobre a nossa vida. A grande verdade é que eles já estão abertos. Os céus vão se abrir. Porque para todos os seus propósitos, a sua palavra se cumpre. E vai se cumprir na vida dos teus filhos. Eu tenho certeza que esse vai ser o melhor ano da vida dos teus filhos.
mas que a generosidade norteie aquilo que Ele vai fazer com que o Senhor vai colocar nas mãos deles. O chamado, o ministério, as finanças. Eu sei que nessa noite o Senhor está suscitando empresários, o Senhor está suscitando pastores, líderes de células, porque é assim que o Senhor faz na tua obra e na tua igreja. É assim que o Senhor faz em cada culto. Eu sei que nesta noite o Senhor está tirando alguém que estava nas trevas e trazendo para a sua luz. Eu sei. Mas que o teu povo se comprometa como nunca antes a te servir, a entregar a sua vida, a entregar a sua fé. Que eles não fiquem presos às palavras dos políticos, às palavras, Senhor, da televisão, mas que eles se apeguem à tua palavra. Que eles se apeguem às tuas palavras ao respeito deles. E se o Senhor está dizendo que os céus estão abertos, nada vai ser diferente disso. Nós estamos entrando no melhor ano das nossas vidas. Os gigantes e as lutas vão ficar por tua conta. Nós vamos cuidar de dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós vamos salvar mais pessoas. Nós vamos nos comprometer com o evangelismo pessoal. E aonde estivermos vamos pregar e vamos dar a tua palavra a muitos. Nesta noite, este povo vai ofertar como nunca ofertou. Por quê? Porque o Senhor vai abençoar eles de maneira exponencial. Eles estão crendo e os céus estão abertos e eles vão ser dizimistas maiores. Por quê? Porque o teu reino vai crescer e eles vão ser abençoados. Creia, é interesse de Deus que você prospere, é interesse de Deus que você avance, porque se você avançar, você vai dar na casa dele e a casa dele vai crescer e ganhar muitas almas. É interesse de Deus que os céus se abram, e eu quero profetizar. Se o céu estava de bronze, ele está se abrindo nesta noite. Se as lutas estavam travadas, elas vão ser destravadas nesta noite. Os céus vão conspirar contra você. Nas leis da guerra diz que se o exército inimigo for maior do que você, se a sua luta que você está enfrentando é maior do que você, Deus vai enviar os seus anjos, e Ele é por você, e você vai obter vitória. Isso, enxergue a sua vitória pela fé nesta noite, porque Deus não está brincando de abrir os céus, Deus não está brincando com a tua fé, não, Ele vai honrar a tua fé, Ele vai confirmar os teus passos, Ele vai abençoar a sua família, e Ele está dando longevidade de dias. Deus está falando com alguém aqui. Você tem pensado na morte estes dias, mas Ele está dizendo: eu estou acrescentando dias à sua vida. Você ainda vai se alegrar na mesa da sua casa com seus filhos, netos e muitos outros. Deus está abençoando a sua vida. Talvez você entrou e há uma luta travada na sua área da saúde. A cura está sendo liberada nesta noite para você. Creia, sinta o Senhor queimar aí no lugar da enfermidade e a cura chegando na sua vida. Porque Ele quer te usar em plenitude. Esta enfermidade não vai fazer você perder este ano. Oh, aleluia. Alguém que está enfrentando enfermidade dizendo: este ano eu não vou conseguir fazer nada. Não, a cura chegou sobre você, e você vai produzir muito este ano. Você vai ser fecundo. Você não vai ficar apegado às pessoas da sua célula, mas você vai multiplicar muitas e muitas vezes este ano. Porque não tem a ver contigo, tem a ver com Ele, com Jesus. É ganharmos mais vidas. Você deve amar, você deve cuidar e se relacionar, mas não se apegar para impedir o crescimento que Deus tem. Todos os sentimentos que queriam impedir o crescimento desta igreja estão caindo por terra, porque os céus estão abertos neste lugar. Deus está curando. Você entrou aqui e você está, talvez tenha vindo de outra igreja machucada nesta noite. O bálsamo de Gileade passa sobre você, porque se você entrou aqui neste lugar, esta mensagem é para você. Os céus estão abertos sobre você. Pai, eu te agradeço por esta oportunidade desta noite. Eu creio
que a generosidade é a chave que abre as janelas, as portas e os céus para cada um de nós, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Deus abençoe, irmão.